E a terceira história, gente, já entrando no nosso tema, é uma história que me acompanha desde criança. O nosso centro espírita chama Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Ribeirão Preto. Fundado por um ex-aluno do seu Eurípides, do seu Cândido, junto com meu tio-avô, o seu Papa. Eles eram mocinhos com 26 anos de idade. Fundaram dia 1º de maio de 1926, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que depois ganhou o nome de Unificação Kardecista, porque houve um encontro de duas sociedades. O Albergue Apóstolo Paulo, que depois virou Ginásio Apóstolo Paulo, que nós vamos reformar agora, e o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, por isso, Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. E desde criança eu escuto uma história do meu tio-avô, junto com alguns colegas, provocados pela Mocidade Espírita Emmanuel, de que deveríamos vender livros espíritas em praça pública. Mas havia um ambiente muito belicoso, há exatos 50 anos atrás. Porque a Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto esse ano completa 50 anos. Mas era uma novidade esse assunto. Porque havia um ambiente de briga, né? A igreja nos agredia muito, né? Dizendo que nós, no uso da faculdade mediúnica, que o próprio Deuteronômio, lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, diz exatamente o que o Espiritismo diz, mas o preconceito. Já ouviram falar numa palavra que ganhou uma conotação muito leve, a tal da fake news? Uma doença dos nossos dias, uma patologia da nossa sociedade, essa história. Fake news é muito antigo, gente. Está lá naquela psicografia que nós damos o nome de 10 mandamentos, que é uma psicografia talhada numa pedra, não prestarás falso testemunho. E é um alerta que eu faço do comprometimento espiritual que nós vamos adquirir à medida que não checamos as fontes daquilo que estamos compartilhando. Nós temos que ter esse cuidado, o mesmo que Allan Kardec teve quando construiu a doutrina espírita. Ele afirma, muitas vezes eu corri o risco de rejeitar 10 verdades, mas nunca aceitar uma mentira, um dado falso. Então, por isso que o edifício da doutrina espírita, ele é mesmo inabalável. Mas aqueles que não estudam, criticam, como sempre, e havia um ambiente muito belicoso, de muita agressão, né? Dizendo que somos a doutrina do diabo. Chegaram a pintar uma cruz de cal na porta da casa do seu Papa, para dizer que aquilo não era uma doutrina cristã. Então, diante disso, a mocidade fez essa provocação, e os colegas começaram a discutir o que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer? Tomaram a decisão de visitar o Chico. Vamos ver o Chico. O Chico morava em Pedro Leopoldo ainda. Pegaram um carro, ele mais 3 companheiros com as esposas, e foram visitar o Chico, para falar desse assunto. No caminho, sofreram um acidente de carro que deu perda total no carro. E eles não desistiram. Pegaram um trem. Não, nós vamos continuar a viagem. Chegaram em Pedro Leopoldo, o Chico recebe. Bom dia, Papa, Massaro, Dona Albertina. Essa história que eu estou contando para vocês, já já eu conto em que livro ela está. Porque aconteceu um fato muito interessante. Receberam, Papa, quem é Camilo de Matos? Camilo de Matos foi prefeito de Ribeirão Preto, morava pertinho do Centro Espírita Eurípides, à época, né? Morava pertinho. Quem conhece a Praça 15 lá em Ribeirão Preto, a casa que ele morava ainda está ali, um pouco depredada, precisa fazer uma restauração. Quem comprou, desencarnou um pouco tempo depois, o Marcão do restaurante Travessa, e precisa ser restaurado. Ele está lá ainda, o palacete, um estilo de palacete assim que o Dr. Camilo de Matos morou. Então ele foi prefeito de Ribeirão, não era do movimento espírita, mas frequentava a nossa casa, Chico. Por quê? Não, porque ele está aqui do meu lado, ele quer editar uma mensagem. Os 4 regalaram o olho. E o Chico então passa a psicografar uma mensagem longa, que diz que foi sim uma ação das trevas do acidente, mas que eles estavam de olho
e que, portanto, ninguém sofreu um arranhão. E ele dita uma frase que é essa a razão de eu contar essa história, que ele diz: perseverem no bem, porque a perseverança no bem desfaz todas as sombras. E eu escuto essa história desde criança, porque eu fiz evangelização infantil, lá na Unificação. E um belo dia eu entro na casa, de uma mesa, eu vejo que tem um livro, que eu perdi esse original, tento descobrir onde está e não consigo. Eu vejo um livro, Taça de Luz. Às vezes as pessoas deixam assim, faz uma doação, e a gente faz aquele filtro para ver se é livro espírita mesmo, né? Tem muito livro que tem o rótulo de livro espírita, mas não é. Ele não é fielmente, não traz fielmente os princípios doutrinários. Então a gente faz um filtro. Eu vi o livro, não conhecia, Taça de Luz, mas editado pela Federação Espírita Brasileira. Abri, tinha lá Meimei, Emmanuel, André Luiz, Camilo de Matos. Não é possível que tem 2 Camilo de Matos. Abri na página, estava lá o Chico apresentando essa história que eu contei para vocês aqui. E essa história me ocorre, além da questão da força do livro espírita, parabéns pela biblioteca lá no fundo, porque nós temos essa cultura judaico-cristã explicada pelo Espiritismo e aprofundada pelas obras do nosso Chico Xavier, pelas obras do nosso Allan Kardec, inicialmente, originalmente. Nós temos isso, é a nossa cultura. Então o título da palestra de hoje, Adão e Eva, e a pedagogia das decisões, é para nós olharmos essa história, né, de 3.500 anos, de 2.000 anos, essa história que marca as nossas vidas. Por que estamos reunidos hoje numa casa cristã espírita? Porque essas histórias estão conosco, porque a gente fica feliz em olhar para elas, mas agora sob a ótica espírita. Que o Sr. Caibar, aqui em Matão, deixou um legado de luz muito bonito. E nós nos interessamos por isso. A nossa vida se pauta por essas revelações, que Jesus vem confirmar algumas, e o Espiritismo vem aprofundar essas confirmações.